Olá, nossa devocional de hoje, em Jornada pelos Salmos, tratará do Salmo de número 3. Hoje nós vamos começar a vê-lo e vamos procurar extrair meditações que sejam importantes para as nossas devocionais domésticas, para o nosso trabalho importante em família de estudarmos a palavra de Deus e dentro disso envolve o estudo do livro dos Salmos. Lembrem-se, é o inário que Deus entregou para o seu povo. Eu vou fazer então a leitura do Salmo de número 3 e depois nós vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe nessa jornada que temos assumido, compromisso que assumimos juntos de caminhar pelos Salmos da Bíblia. Salmo de número 3, eu vou ler a versão que eu tenho utilizado, que é a NAA. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Amém. Senhor, nós te louvamos por esta jornada que nos tens dado juntos através dos salmos da Bíblia. Nós pedimos a iluminação do teu Espírito para a meditação de hoje. Pedimos que esta devocional seja útil para cada família educadora. Seja útil para cada pai, para cada filho, para cada um dos membros do povo pactual de Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Alguns salmos da Bíblia tiveram seus títulos preservados. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que os títulos dos salmos sempre vêm com todas as letras mais escuras, chamamos em negrito. Esses títulos foram dados pelas sociedades bíblicas, aquelas que fizeram as traduções da Bíblia para a língua dos povos, a fim de que, quando estivéssemos lendo a Bíblia, nós pudéssemos ter um norte, ter uma orientação. Por exemplo, o Salmo 3, em minha Bíblia, a Sociedade Bíblica do Brasil colocou por título Confiança na Salvação de Deus. Esse título não é inspirado, ele é útil e as sociedades bíblicas usam para a nossa orientação, para o nosso auxílio. Mas antes de cada salmo, pelo menos de alguns, você vai perceber que nós temos uns títulos em letras itálicas, aquelas letras deitadinhas. Esses foram títulos dos salmos que Deus quis preservar, para que nós entendêssemos a sua mensagem melhor, o seu contexto histórico, em que tempo, mais ou menos, ele aconteceu. Por exemplo, o Salmo 3 teve o seu título preservado e já diz claramente que Davi, o rei de Israel, o maravilhoso salmista de Israel, arpista de Israel, ele compôs este salmo quando fugia de Absalão, seu filho. Então, você tem aqui preservado o título do salmo que nos diz o que foi que aconteceu e que levou Davi a escrever esse salmo. Agora, o que é mais maravilhoso, ter escrito este salmo, composto este hino, sob a inspiração de Deus. Muitos acreditam que este salmo, o salmo de número 3, ele narra esse momento de grande dificuldade e sofrimento de Davi, por conta da preservação do título. E isso é importante para nós, porque Deus o preservou, como eu disse, para a nossa instrução. E, de fato, isso é verdade. E quando você compara, por exemplo, a questão tratada no Salmo 3 e a questão do sofrimento, da angústia que também experimentaram outros servos de Deus, como Jó, você vai lembrar, por exemplo, que no livro de Jó, ele falou que o homem nasce para os problemas, enquanto as faíscas voam para cima. E aí no Salmo 3 descobrimos o que significa encontrar descanso e conforto somente em Deus. Veja que na linguagem do salmista Davi, ele fala que do santo monte de Deus vem o seu socorro. Nele ele encontra descanso e conforto para a sua alma.
Então, quando Davi fugiu de Absalão, e este foi um momento muito difícil de sua vida, certamente ele enfrentou um dos maiores problemas da sua vida, do seu reinado enquanto servo de Deus. Davi, apesar de um reinado longo e próspero, e a história dele é maravilhosa, ele teve, durante o seu reinado, milhares e milhares de inimigos. E também dentro de Israel. A Bíblia diz que quando Davi, ele ainda era um general de seu sogro Saul, o primeiro rei de Israel, que quando ele voltava das batalhas, as mulheres cantavam que Saul matou milhares, mas Davi a dezenas de milhares. Imaginem que Davi era um general, um grande guerreiro já temido. Ele ficou conhecido com aquela história fabulosa quando derrotou o gigante Golias, história maravilhosa da Bíblia, mas a partir daí ele foi se envolvendo como um guerreiro, até chegar o momento que ele se tornaria rei de Israel. Enquanto rei de Israel, ele não teria apenas inimigos fora do reino, mas como o Salmo 3 nos lembra, inimigos dentro de seu próprio reino. Na noite em que Davi fugiu de Jerusalém, quando o seu filho Absalão se revoltou contra ele, ele tinha apenas 600 homens leais. Imagine, somente 600 homens fugiram com ele de Jerusalém, enquanto o seu filho Absalão, que desenvolveu uma revolta, criou uma revolta no meio do reino, ele tinha o apoio de milhares e milhares de inimigos de seu pai. Absalão, naquela noite em que Davi, ele então fugiu com 600 homens leais ao rei, foi enviar um exército de 12 mil homens atrás de seu pai. Daí você já consegue ter uma dimensão real da quantidade de inimigos que o rei Davi ele teve. Outro detalhe também interessante na história do rei Davi, nesse episódio em específico, é que ele disse, o rei Davi, aos sacerdotes para que deixassem a arca em Jerusalém. Veja que interessante, ele foge, mas ele não leva a arca. Ele deixa em Jerusalém. Ele, como rei, foge apenas com 600 homens leais. Mas ele diz que o Senhor deveria permanecer, a sua presença representada pela arca deveria permanecer em Jerusalém. A grande lição, então, é que o Senhor ouve a oração de Davi neste salmo, como lemos, do seu santo monte. Vejam novamente, no salmo de número 3, ele vai dizer que o Senhor, no versículo 4, escutou a sua voz. Com a minha voz, clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Este salmo é o primeiro em que também ocorre, aparece uma palavra hebraica chamada Selá. Algumas versões da Bíblia ainda a mantêm. A minha versão, por exemplo, não colocou, e outras versões mais modernas também não. Ocorre que na poesia do livro dos Salmos, na maneira como os hinos foram produzidos, foram compostos pelos seus compositores, na poesia hebraica, muita discussão hoje se tem ainda a respeito do porquê ou do lugar dessa palavra selá. Muitos comentaristas acreditam que a palavra selá indicava uma pausa no momento do canto para dar tempo ao adorador na meditação ou reflexão daquilo que estava cantando. Veja como isso é interessante, crianças. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, de modo que Ele deseja que a gente aprenda a ler, a escrever, à medida que a gente cresce, a raciocinar, meditar e refletir, porque nós não devemos fazer nada sem entendimento. Vocês lembram de Hebreus capítulo 11? Lá no Novo Testamento diz, pela fé entendemos. O que isso quer dizer? Que a nossa fé em Deus é resultado da nossa compreensão acerca dele, do que ele nos dá em sua palavra. Então, a palavra selá, muitos acreditam, tinha esse objetivo. Os crentes estavam cantando nos dias de Davi, por exemplo, eles estavam louvando ao Senhor e de repente, selá, havia uma pausa, havia um momento para meditação. Outros estudiosos do Antigo Testamento sustentam que a palavra poderia indicar um levantamento, a ideia de um levantamento, seja no volume da voz, quando estava se cantando, ou talvez
um levantamento do tom da música. Então, por exemplo, se nós estivéssemos cantando o Salmo 3, e eu ainda vou ensinar para vocês uma das melodias do Salmo 3, e aí estivéssemos cantando em um tom, por exemplo, Tu és minha glória, escudo meu. Aí, Selá. Tu és minha glória, escudo meu. Ou, Selá. Tu és minha glória, escudo meu. Então poderia dar uma ideia de erguer a voz ou erguer o tom, de um tom da música, passar para um tom mais alto. Portanto, este é o clamor de Davi a Deus. E ele pode ter escrito tudo isso depois da crise, alguns acreditam. O grande reformador de Genebra, João Calvino, acredita que isso aconteceu depois da experiência que ele teve de fugir de Jerusalém, porque estava sendo perseguido por seu filho Absalão, que queria matá-lo. E enquanto ele estava refletindo sobre o assunto, ele, sob inspiração de Deus, compôs o Salmo 3. Mas eu acredito que é muito mais provável, dada a natureza do Salmo e o tom que ele dá, que o salmista Davi tenha composto o Salmo 3 realmente durante o período em que ele estava fugindo. Então não foi quando ele já voltou para o reino, mas foi num momento de angústia e perseguição, escondendo-se no deserto, nas cavernas de Adulão, que Davi então compôs o Salmo 3. O Salmo se divide então de forma muito simples em 4 estrofes. E eu vou então procurar explicá-las para você agora. No versículo 1, você tem a expressão são muitos. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos, são muitos. Então, a rebelião contra Davi, ela se centralizou nas 10 tribos do norte. As 10 tribos do norte de Israel foram aquelas seduzidas por Absalão. O que é que Absalão fazia? Absalão ficava nas portas do reino, ouvindo as pessoas reclamando de que o rei deveria ter julgado melhor a sua causa. Naqueles dias, os reis tinham a obrigação de julgar as causas, de tratar as causas de seus súditos. E aí Absalão fazia assim, ele ouvia as reclamações, chamava aqueles homens para perto de si, eles sabiam que ele era um príncipe, e dizia assim, olha, se eu fosse rei no lugar do meu pai, eu não teria feito isso. Se eu fosse rei no lugar do meu pai, eu teria feito algo muito bom para vocês. Eu teria dado a você sucesso na sua causa. Eu atenderia o seu pedido e eu abençoaria você. Isso foi alimentando no coração do povo a rebeldia. Veja como isso é interessante, crianças. Ainda hoje, nós temos Absalões que tentam nos afastar do conselho dos nossos pais. São homens que, assim como a serpente no Éden, tentam nos desviar do caminho da vida. Venha, ouça o meu conselho, é melhor do que o que seu pai está dizendo para você. Venha e me escute. Vocês percebem a conexão com o Salmo 1? Venha andar nos meus conselhos, porque o que a sua mãe está dizendo, isso daí não tem nada a ver. Absalão, então, usou da estratégia do diabo para tentar colocar revolta e rebelião no coração daqueles que deveriam temer a Deus e honrar ao rei, como diz a palavra. Então, a magnitude, o tamanho da revolta foi grande, considerável. Houve muita gente que, naquele tempo, incomodou o rei Davi. Milhares e milhares. Ele vai dizer, são numerosos os que se levantam contra mim. No verso 2, o número deles, então, o incomodava, mas suas palavras também. Na história, durante esse tempo, teve um homem chamado Simei, que amaldiçoou Davi enquanto ele fugia, e muitos também disseram que Deus havia acabado com o reinado de Davi. E tudo isso o abalou bastante. Sim, Davi estava sofrendo pelo que ele fez. Davi foi adúltero e assassino.
Davi matou um dos seus 30 valentes para encobrir o pecado de ter tomado a sua esposa Batseba por mulher. E ele não podia fazer isso, ter se deitado com ela. Ele merecia tudo isso, de certa forma. Sim, ele merecia. Mas era verdade que não havia socorro para ele em Deus? Absolutamente não. O Salmo falava também sobre isso. Então, quais são as aplicações para nós nesta primeira devocional de hoje? Eu queria trazer para vocês. O que é que nós podemos extrair dos versículos 1 e 2? O que devemos aprender com ele? Número 1. Se você acredita que tem problemas, e todos nós temos, o que é que a Bíblia nos dá? Ela nos dá, em parte, uma mensagem maravilhosa para nos dar conforto em todas as nossas aflições. Veja, ao longo da palavra de Deus, nós vamos encontrar exemplos mais que suficientes para nos encorajar a não duvidar de Deus, mas a confiar em sua palavra. O Salmo 3 nos fala sobre isso no dia de hoje. Segundo lugar, nós também vemos aqui que só Deus pode proteger. Davi diz, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Mas o que é que diz o versículo 3? Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. A Bíblia diz que o braço do nosso Deus nunca está curto para nos salvar. A ideia de que ele sempre nos alcançará com o seu poder salvador. O Salmo nos lembra que o Senhor ouve o nosso clamor, a nossa oração. Por isso que Davi começou dizendo, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem da minha alma, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor. O escudo que o soldado hebreu, usava naquele tempo, ele não tinha apenas o objetivo de proteger, mas também de atacar. Interessante isso, né, crianças? Geralmente, quando nós pensamos em escudo, nós pensamos naquela arma do soldado que o protege das flechas, do ataque das lanças, das espadas, dos machados, enfim. Mas o escudo hebreu também tinha uma espécie de lança, ou uma espécie de lança pontiaguda que também servia para desferir golpes, não somente para a defesa. Davi usa a palavra escudo protetor justamente se referindo a essa arma que como guerreiro ele conhecia muito bem, para dizer que Deus era aquele que, como o seu protetor, também iria destruir os seus inimigos. Então, ele ouve os clamores do seu povo. Ele conhece a sua angústia e quer que você clame a ele em meio a ela, ou no meio dela. Para ele não importa se Absalão controla fisicamente o reino, controla fisicamente o templo, a arca ficou lá, no tabernáculo, mas o Senhor ainda responderia ao seu servo de seu santo monte. Essa era a certeza que Davi tinha em Deus. E essa é a certeza que todos nós precisamos ter em Cristo Jesus. O Senhor Jesus é o nosso escudo protetor. Ele está com o seu povo sempre. E como um rei, ele nos protege dos seus e dos nossos inimigos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome por esta primeira meditação sobre o Salmo de número 3. A meditação das tuas palavras nos traz conforto e nos lembra que o Senhor sempre nos responderá quando, em angústia e sofrimento, nós clamarmos ao teu nome. Ainda que tenhamos inúmeros inimigos, o Senhor sempre nos socorrerá, pois o Senhor é o nosso escudo protetor. Em nome de Jesus. Amém.